nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Há alguma coisa que o anda a preocupar? Sente-se inquieto com questões ainda não resolvidas? Então, o que é que pode fazer com as suas preocupações? Será que podemos reparti-las com alguém que nos ajude a encontrar respostas e que alivie os nossos corações? Hoje vamos precisamente falar sobre este assunto e para isso temos connosco o pastor Vidal, professor do Instituto Bíblico Monte Esperança. Olá, pastor, obrigada por estar connosco nesta tarde. De facto, nenhuma pessoa é isenta de preocupações. O que é que nos pode inquietar? Boa tarde, Sara. É um prazer também estar aqui. Diríamos que há muitas coisas, todas aquelas que referiu, nomeadamente incertezas, medos e tantas outras, são a base ou a origem das preocupações das pessoas. Eu diria que ninguém está livre das preocupações. Aliás, as preocupações têm dois lados, o positivo e o negativo. Se quisermos, por exemplo, o lado positivo é que a pessoa está alerta, está atenta, está avisado. A própria Bíblia diz que o avisado vê vir o perigo e desvia-se. Ora, mas as preocupações também têm um lado negativo e é aqui que reside o maior problema das preocupações. Normalmente as pessoas, quando entram em desequilíbrio em relação a essas preocupações, podem fazer coisas que ponham em causa a sua própria existência e de outros. Por exemplo, lembramos, infelizmente, ainda há bem pouco tempo, uma mãe que mata 2 filhos. E se mata a ela também, porque na sua imaginação havia preocupações que eram coisas piores. Não há dúvida que há sempre estes dois lados. E da importância de nós termos também alguém com quem repartir essas preocupações, senão podemos ser realmente levados ao extremo. Exatamente. Há 2 tipos de pessoas que passam pelas preocupações. Desde logo, as pessoas que não acreditam em Deus. Essas pessoas estão muito mais vulneráveis, porque vivem sozinhas, diríamos, não têm quem as ajude de perto. Normalmente, essas pessoas têm que procurar ajuda em psicólogos, em medicação, etc., mas que é limitada e tem os seus custos. Em astrologia, por aí fora. Por exemplo, é outra área onde, infelizmente, as pessoas são exploradas. Sim, mas, e que não resulta. E que não resulta. Mas há também os crentes, aqueles que professam a sua fé em Deus. Esses têm uma vantagem extraordinária. Primeiro, porquê? Porque Deus é Pai. E a Bíblia diz que, como os pais se preocupam com os filhos, Deus se preocupa connosco. Logo, os que creem em Deus têm sempre a ajuda preciosa de Deus. Jesus disse: nunca vos deixarei, nunca vos desampararei. O salmista, por exemplo, no Salmo 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isto dá uma tranquilidade extraordinária à pessoa que crê em Deus. E porquê é que nós podemos então e devemos contar com Deus para compartilhar com Ele as nossas preocupações? Como é que isso é possível? É possível. É possível porque Deus está onde o buscamos. É possível porque Deus tem todo o poder. É possível porque Deus foi Ele próprio que veio ao nosso encontro, já que nós não podíamos ir ao encontro dele. Ele desceu, humanizou-se, fez-se homem em Cristo, para estar junto de nós. Ora, é possível porque Ele veio ao nosso encontro e está ao nosso lado. A Bíblia diz mesmo: lançai sobre Deus as nossas preocupações. Está escrito, lança sobre Deus as tuas preocupações, porque Ele tem cuidado de ti. Mas como é que eu lanço as minhas preocupações sobre Deus? Como é que eu materializo isso? É preciso eu conhecer a pessoa, confiar nela, para poder fazê-lo. Ora, esse é exatamente o ponto fulcral da questão. É preciso a fé, acreditar, buscar.
E nessa altura, quando o homem, a mulher, aquele que está em aflição, a própria palavra de Deus diz para lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ora, é falar com Deus, é orar, e orar é falar com Deus. E se calhar partilhar também com outras pessoas este motivo de oração, não nos isolarmos, pessoas de confiança. A Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis, ou para que sejam resolvidas as vossas questões. E a Igreja deve ter esse papel também. A Igreja tem esse papel fundamental, porque a Igreja é um corpo, onde todos são um. Eu sinto os problemas daqueles que estão à minha volta. Quantas vezes eu digo, se eu tivesse como pastor, se eu tivesse que levar só os meus problemas, era muito fácil. Mas levo juntamente os dos outros, e a Igreja se irmana nesse mesmo propósito. E o que é que Deus pode fazer por nós? Bom, em primeiro lugar, devo dizer que Deus pode fazer tudo por nós. E que está interessado em fazer tudo por nós. Tão somente temos que chegar a Ele, lançar sobre Ele a nossa preocupação, pedir-lhe ajuda, meditar na sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ler a palavra de Deus. Logo, a fé é o segredo de se chegar a Deus. E Deus pode fazer muito mais e o impossível acontecer. Muito mais. Pastor, obrigada por ter estado aqui à conversa connosco. Vamos terminar por aqui então. Sejam quais forem as suas preocupações, como falámos hoje aqui abertamente, sabemos que podemos contar com Deus. E lembremos-nos que maior que o nosso problema é o nosso Pai do céu. Ele abre caminhos onde não existem e transmite-nos uma paz inexplicável que transcende qualquer situação. Mas para conhecer melhor este Deus de amor, conheça também a Bíblia e o que ela nos ensina através de Deus e destes caminhos que Ele deseja abrir. A propósito, de si, temos também hoje para lhe oferecer o livro O que Fazer, com a minha preocupação. Para o receber, contacte-nos. Nós voltamos a estar consigo ainda logo à noite na rádio, na Antena 1, às 22h45 e também aqui na RTP2 no próximo domingo, no programa Caminhos. Até lá, se Deus quiser. A luz das nações, luz das nações.